outros. Senador Cristóvão, Vossa Excelência mais uma vez traz à tribuna do Senado a preocupação com a educação, que é uma preocupação que ela tem reflexo em todo o país e principalmente num dos aspectos que mais preocupa os cidadãos brasileiros agora, que é a segurança pública. E, de repente, as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, dizem o seguinte: Medeiros, o que tem a ver segurança com educação? E eu digo tudo, mas tudo mesmo. Porque quando falamos de educação, isso tem implicação com a questão da igualdade, porque sempre estamos tocando aqui nos debates, nas comissões, sobre a questão da desigualdade social. Isso passa pela educação. Tratamos aqui nos debates sobre a violência pública. Isso tem a ver também com a educação. Então, Vossa Excelência constantemente bate nessa tecla e faz daqui da tribuna como se fosse um pingo d'água, mas está correto, porque é a base de tudo. E eu passei a ter mais certeza de que Vossa Excelência estava correto, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso aqui pelo Senado Federal, ali na Universidade de Harvard, em 2015. E o curso se tratava sobre primeira infância. Confesso que saí daqui do Senado pensando que ia perder o tempo, porque já fiz eu fiz 2 faculdades. E durante esse tempo tive a oportunidade de fazer vários cursos de extensão, e boa parte deles, senador Cristóvão, uma grande perda de tempo. Você ia lá, fazia às vezes 10 horas, o diploma vinha de 40, e aquilo lá, ou outros cursos que vinham, serve para contar pontos, se você for dar aula em algum lugar. Tá bom. Então, quando falaram que eu fui mais para conhecer a Universidade de Harvard, eu confesso. Não conhecia, mas tive uma surpresa muito agradável. Cheguei lá, primeiro o corpo docente, neurologistas, cientistas de primeira linha, tratando do tema primeira infância, educação na primeira infância. E do que se tratava esse tema, para quem está nos assistindo? O que é isso, primeira infância? É aquele período que vai da concepção da criança no útero da mãe até os 6 anos de idade. Porque esse é um momento muito importante na vida de um ser humano. É o momento em que está se formando, que está se desenvolvendo o cérebro. Está se formando as sinapses, os axônios. É onde o cérebro aprende tudo, até enxergar, a ouvir. Só para vocês terem uma ideia, um dos cientistas que ali estavam palestrando, ele disse o seguinte: se um ser humano nascer e você colocar ele imediatamente num quarto escuro, e depois de 6 meses, que é o tempo que o cérebro tem para aprender a enxergar, se ele não for estimulado a nenhum estímulo visual, a nenhum estímulo de luz, esse ser humano vai ficar cego para o resto da vida. Mesmo assim com a audição e com todos os outros estímulos, o aprendizado e tudo mais. Logo, se uma criança não for bem estimulada, ela tiver atrapalhos, obstáculos durante a sua concepção até os 6 anos de idade, mas principalmente durante os primeiros 1000 dias, ela vai ser uma criança que vai ter dificuldade. E ela vai ter dificuldade depois, inclusive, no seu aprendizado, porque o cérebro não vai saber aprender. É isso. Se essa criança não foi colocada, não foi devidamente estimulada, se ela foi negligenciada, se ela foi colocada num ambiente de um estresse permanentemente crônico, ela vai ser uma criança com dificuldade. E quando ela for começar a estudar, ela já vai começar em condições de desigualdades com seus coleguinhas. Portanto, é como se você colocasse numa corrida alguém com um Fusca e o outro com a Ferrari.
Então, senador Cristóvão, já começa aí a desigualdade. A desigualdade. Porque em breve, provavelmente, ela vai verificar que ela não consegue acompanhar, vem a evasão escolar e aí as consequências que advêm de tudo isso aí. Portanto, essa cruzada do senador Cristóvão aqui, ela é desde o útero. Ela é importante que o Estado observe desde o útero. Oh, meu Deus, vamos ler o ABC, vamos falar com a criança lá na barriga da mãe. Veja bem, caminha os estudos científicos justamente, não para isso, para ficar alfabetizando a criança no útero da mãe, mas para que se haja os cuidados com esse cérebro desde o útero, sim, para que a mãe não entre com drogadição, com alcoolismo, para que ela se preserve. E para isso o mundo inteiro, Colômbia, Canadá, Inglaterra, França, Estados Unidos, as grandes nações já descobriram que é preciso a visitação semanal nas comunidades de alta vulnerabilidade às mães. Como é que está o psicológico da mãe? Porque isso afeta a criança. Como é que está o relacionamento dela em casa? Porque isso tem o reflexo na criança. Como é que está o pós-parto? Teve depressão pós-parto? Isso tem reflexo na criança, porque uma mãe que está com depressão pós-parto, ela tende a tratar seu filho como se fosse uma planta, senador Cristóvão. Ela dá água e comida. E não é por mal, ela está doente. E é imprescindível. O Estado já manda quantos agentes na casa das pessoas? Tem um agente comunitário de saúde, tem um agente da dengue, tem um agente... Então, por que não agregar essas políticas públicas todas e não tornar essas pessoas capacitadas para verificar como é que está ali? As mães, isso tem um ganho inimaginável na qualidade de vida daqueles futuros adultos. Eu sempre remeto, sempre que eu falo desse assunto, eu conto aquela história que o senador Cristóvão Buarque falou aqui, da carta que ele escreveu ao presidente Lula sobre as crianças que assistiram o pouso forçado do helicóptero do presidente Lula lá no Pernambuco. Porque ele é justamente a descrição do que acontece com as crianças brasileiras. Se você cuidar, o futuro vai ser um. Se você não cuidar, o futuro vai ser outro, totalmente negativo. Então, por isso que eu tenho lutado aqui para que esse programa que o governo criou agora, Criança Feliz, ele não fique um programa de governo, ele não fique com o carimbo do governo Michel Temer, que ele possa se tornar um programa de Estado, que ele possa evoluir como principal e o mais importante programa de segurança pública e de educação no Brasil. E que possa, principalmente, ao invés da gente mandar 1 bilhão para a intervenção federal no Rio, a gente possa mandar 1 bilhão para a intervenção federal na educação das crianças, senador Cristóvão. Nós estamos mandando agora 1 bilhão para aquela intervenção federal, para enxugarmos gelo ali. Porque eu fiz uma pergunta a um dos cientistas que eu fiquei pasmo. Eu perguntei para um dos cientistas de Harvard o que eles fazem lá nos Estados Unidos, nos outros países, o que se fazer com um adolescente ou com um jovem que já está na delinquência, que já está na drogadição, que já está assaltando, o que se faz para recuperar? Como é que se dá a recuperação? Ele foi eu achei muito duro. Ele falou, não se dá a recuperação. Não se dá mais. Nos moldes que esperamos, não. Ele pode, através da religião, lá na cadeia, através de muito gasto, se o Estado ter um certo nível de recuperação, através de muito empenho da família, ele pode ter um certo nível de recuperação, mas aquele cérebro não vai ter recuperação porque ele não é questão de recuperar, é porque ele não se formou da forma que teria que ter se formado. Ele não se desenvolveu da forma que tinha que ter se desenvolvido.
Falou, então não se trata de recuperar, você não recupera um Fusca. Falou, o que você está querendo é transformar o Fusca na Ferrari, e você não faz isso. Portanto, nós estamos falando de coisas muito complexas. Então, não era nem o tema que eu ia falar hoje aqui, mas diante da fala do senador Cristóvão, resolvi falar esse tema aqui. Por quê? Porque é a base de tudo. É a base, inclusive, dos políticos, da política, da nossa base social. E as pessoas reclamam muito, falam, olha, nosso parlamento e aí coloca que é o suprassumo do zero à esquerda, né? Mas lembremos que esse parlamento não vem de Marte, não vem de Plutão, não vem de outro planeta, senador Elmano Ferri. Esse parlamento é a essência, o suprassumo da sociedade. Só tem um jeito da gente mudar esse parlamento. Só tem um jeito da gente mudar esse parlamento. Só tem um jeito da gente crescer o nível dos debates. Só tem um jeito da gente mudar a nossa Corte Suprema. Está na educação. Mas desde o início, desde